Vamos orar juntos, daí vocês podem se sentar. Senhor, obrigada por essa noite. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, e usa-me como canal, instrumento do Senhor, que eu possa transmitir, Deus, a Tua palavra com humildade, Deus, com sabedoria, e que o Teu Espírito possa fazer o que Tu desejas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Se pudessem acender as luzes, obrigada. Irmãos, eu queria que a gente lesse um texto que está lá em Gálatas 6, do versículo 2 até o versículo 4. Gálatas 6, do 2 ao 4. Então está escrito assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. No 5, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Amém? A Bíblia fala muito... O Novo Testamento fala muito disso, sobre... A gente vai ler mais alguns versículos, mas disso, de cada um ajudando o outro, fazendo bem o seu trabalho, fazendo bem a sua parte. E esses versículos eu acho eles muito preciosos, porque tem vários ensinamentos para nós. Nós, como líderes, alguns como liderados aqui, futuros líderes, nós precisamos aprender algumas coisas sobre como a dinâmica do reino funciona. Porque com o coração errado, a gente acaba não fluindo na nossa engrenagem. Então, o Senhor fez cada um de nós com dons específicos. O Senhor nos fez parte do corpo. E, como parte do corpo que somos, nós temos o trabalho que foi nos dado pelo Senhor. E quando nós tentamos fazer o trabalho que Deus deu para o outro, ficamos frustrados. Quando nós tentamos ficar de fiscais do trabalho do outro, nós também ficamos frustrados. Porque o Senhor nos diz, cada um preste atenção no seu trabalho. Então, a primeira chamada para nós aqui é: o que o Senhor deu para mim? Como parte do corpo de Cristo, o que o Senhor me deu para fazer? Qual que é o meu trabalho? E eu estou prestando atenção no meu trabalho ou eu estou fiscalizando o trabalho do vizinho? Cada um preste atenção no seu trabalho, para ter a satisfação de tê-lo feito bem e não precisar se comparar aos outros. Segunda coisa importante, não precisamos nos comparar uns aos outros. Eu tenho o meu trabalho, o Tiago tem o dele, fulano tem o dele, ciclano tem o dele. Eu não vou me comparar com o outro. Ah, mas o outro é mais novo que eu e está fazendo mais coisas. O outro é isso, o outro é aquilo, o outro ganhou tal posição, o outro fez isso. Não. Qual que é o meu lugar? Porque, estando no meu lugar, eu tenho um objetivo: fazer bem o que me foi dado pelo Senhor. E não preciso me comparar, porque a comparação vai gerar frustração. Ao tentar me comparar com o outro, eu ficarei frustrado. Por quê? Porque o trabalho é do outro, e o meu é o meu. E porque no versículo 5 também diz, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Mais ou menos assim, cuida bem do teu nariz. Não precisa ficar cuidando do nariz do outro, cuida do teu. Cuida do que é teu para ser feito. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, nós temos ali, logo em seguida, não precisam abrir, em Efésios 2:10, que é um dos meus versículos preferidos na Bíblia, que diz assim, que nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O pastor Alberto parafraseava, esse texto dizendo que as obras do Senhor estão prontas e nós precisamos aprender a andar nelas. Então é como se o Senhor tivesse feito um trilho para nós de boas obras, de bons caminhos pelo qual a gente deve andar. E quando a gente tenta andar pelo caminho do outro, não dá certo, porque tem um caminho para a gente, um caminho cheio de boas obras que Deus já preparou para mim, e que só cabe a mim andar. Eu tenho que entender qual é esse caminho que o Senhor está fazendo. E, entendendo esse caminho, a gente consegue fazer o nosso trabalho bem feito, cuidar do nosso próprio nariz, e não se comparar com o outro, e ter a satisfação de ver o nosso trabalho feito, porque a gente vai ter alegria.
A gente tem a alegria de ver quando a gente faz uma coisa e a coisa dá certo, e você, né, convidou e a pessoa veio para o GC, e você investiu e, enfim, deu certo, o teu ministério está dando certo. Isso dá muita alegria. Então, a gente tem esse prazer de ter essa satisfação. Mas, se a gente estiver tentando se comparar, a gente não vai ter essa alegria, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. O meu GC está legal, mas o do outro está 2 vezes legal. O do outro está 3 vezes legal. O do outro tem isso aqui, do outro não sei o quê. E o pastor Tiago e a pastora Gabi, eles não foram no nosso GC ainda, mas eu sei que no do fulano eles já foram 2 vezes. E assim a gente vai se comparando e ficando frustrado cada vez mais. Também a gente tem lá em 1 Coríntios 12, 18, esse, se vocês quiserem, a gente pode abrir, 1 Coríntios 12, 18. Esse 1 Coríntios 12 é o grande texto sobre o corpo de Cristo. E eu estava até falando com uma irmã hoje, ela estava me contando uma vitória, uma coisa maravilhosa que aconteceu. E ela disse, Gabi, como que eu ia conseguir sem a ajuda dos irmãos isso? O Senhor está fazendo coisas lindas, mas como que eu ia ter passado por isso sozinha? E isso é igreja, né? Isso é igreja, a gente está ali para ajudar o outro, e de repente eu estou caída e vem alguém e me levanta, para depois eu levantar outro. A gente une as partes, cada um em seu momento, fazendo a sua parte, a sua ação, edifica o outro, né? E a gente daí chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, porque vai vir a vitória e a gente também vai se alegrar. Então, que coisa maravilhosa que é ser igreja, que coisa maravilhosa é viver igreja. O Senhor planejou algo lindo, e se a gente aprender a viver com o coração que o Senhor nos ensinou, viver igreja com esse coração, nós não estaremos frustrados, porque não estaremos esperando a recompensa do outro, não estaremos esperando a glória que vem dos homens. A gente poderá se alegrar em ser instrumento na vida de alguém, e depois se alegrar com ela, e depois se alegrar que outra pessoa é instrumento na sua vida, e ver toda a engrenagem gerando perfeitamente e harmoniosamente. Então, lá, voltando para 1 Coríntios 12, 18, a palavra nos diz, o corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Aonde Ele quis, Ele quer você em determinada parte. Foi Ele que te colocou nessa parte específica. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Olha o que o Senhor nos falou. Ele colocou cada um em um lugarzinho. E esse lugar específico que o Senhor te colocou é também o lugar de cuidar daquele outro membro. Porque cuidando uns dos outros, nós cuidando uns dos outros, nós geramos harmonia no corpo de Cristo. Cada parte consegue executar a sua parte com excelência, sem precisar se comparar, e todos nós conseguimos avançar juntos. Amém? Se imagine a seguinte ilustração. Claro que eu gosto de corpo humano, né? Então, imagine a seguinte ilustração. Uma mão dizendo, poxa, eu estou sentindo falta das lágrimas de hoje, porque hoje elas não estão lubrificando a minha visão. Não faz sentido, porque a mão não é feita para isso, ela não é feita para sentir falta de lágrima. O olho é feito para sentir falta de lágrima. Agora imagina o dedinho do pé dizendo, eu acho que o rim não é tão importante, acho que podia tirar fora. Porque para caminhar eu não preciso do rim, não é mesmo? Imagine agora o apêndice que às vezes se revolta e diz, vocês não precisamos mais dele. Ele diz, quer ver como eu sei incomodar?
eu vou inflamar e vocês vão ver se você não vai sentir que eu estou aqui. E assim vai. E como o corpo está ligado, todo o corpo sente a dor que um órgão produz. Se você não sente a dor, você está doente. Você tem alguma doença que está afetando a tua sensibilidade nervosa. Se o teu dedo do pé está queimando e você não está sentindo, você está doente. E nós, quando somos corpo e não temos a capacidade de sentir a dor do outro, nós estamos doentes. Porque se o dedinho do pé que está escondido dentro do sapato e ninguém está vendo, e eu não consigo prestar atenção ao chamado, ao pedido de ajuda que ele está fazendo, eu estou doente como corpo. Então, aqui diz, as partes menos honrosas, as que a gente não vê tanto, essas a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar quando elas estão pedindo ajuda, mesmo que ninguém está vendo. Agora, as mais honrosas, às vezes já vai ser um pouquinho mais tranquilo, né? Às vezes elas já estão aparecidas ali. É que nem, por exemplo, né, fazendo uma outra analogia, com doença mental. Quando a gente quebra o braço, se estribucha e fica um osso para fora, hardcore, ninguém vai dizer, isso é bobeira, estás inventando. Nem é tão grave assim. Vai para casa, para de fazer frescura. Agora, quando a mente está doente, quando você tem uma doença mental, uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, por que às vezes a gente não consegue ter essa mesma empatia e compaixão com as pessoas que também estão sofrendo tanta dor quanto uma pessoa que está com o osso quebrado? E assim a gente traz para o corpo. A gente só tem empatia às vezes com a nossa própria dor. A minha dor importa, a dor dele não tanto. A minha dói pra caramba, mas a dele, acho que não precisa. Dá para deixar como está. Pode deixar doente mesmo. É só frescura. Não. Vamos reconhecer o nosso lugar no corpo. Reconhecendo o nosso lugar no corpo, nós funcionamos aonde estamos, nós sentimos a dor do outro e nós nos alegramos com a cura do outro. Porque, afinal, se todos estivermos curados, o corpo pode avançar. Amém? Continuando nisso, quero que a gente leia lá em Efésios 4:16. Efésios 4:16 está escrito assim: Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Parece que a gente já falou sobre isso hoje? Parece que está repetindo? Todo mundo tem a sua parte. Quando você executa a sua parte, você é encaixado perfeitamente na função dos outros. E quando você faz a sua parte, você ajuda as demais a crescer. Os dons que recebemos do Senhor nos são dados para a igreja. Os dons que recebemos não são para a gente fazer uma carteirinha, um currículo, um gospel, de eu falo 25 línguas estranhas, eu já profetizei 207 vezes, eu já fiz isso, fiz aquilo. De nada serve. A nossa única função é edificar o corpo de Cristo. E quando, de novo, eu repito, quando eu tento fazer algo que não me foi dado, eu vou ser frustrado, porque não é o meu lugar no corpo. Eu não vou estar encaixado, eu vou estar aquela peça do quebra-cabeça que ficou assim, toda torta, tenta forçar e não se encaixa. Por quê? Porque cada um foi colocado com um encaixe. Então, se eu tento, de alguma forma, me comparar com alguém, gerar essa comparação e querer tomar o lugar dela ou a função dela, eu estou gerando doença para o corpo, eu estou gerando disfunção para o corpo, desencaixe, desbalanço e muito mais. Estou gerando doença para a minha alma, porque é aí que começam frustração, invejas, amargura. Eu começo a ficar frustrado, nada me sacia, afinal, eu estou querendo cumprir o que outro devia estar fazendo. Eu estou tentando me encaixar em um lugar que não é meu. Então, hoje também é dia para a gente começar a sondar nosso coração. Quantas vezes será que eu gerei frustração com meus líderes, frustração com outros irmãos, simplesmente porque eu estava especulando, criando expectativas em algo que não era meu? Você ficou chateado e teve que resolver a chateação sozinha, porque você criou uma história na sua cabeça de um lugar onde você não deveria estar, que óbvio não deu certo e acabou gerando frustração. Amém? E
Filipenses 2:3 também nos traz sobre isso. Vocês estão tão sérios. Filipenses 2, eu vou começar no 2:1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Sinceramente uns com os outros. Eu vou fazer porque o pastor mandou, mas não concordo. Quero deixar claro. Eu não concordo com isso que o pastor falou. Pode dar uma risadinha? É que não acontece aqui, né? Ninguém teve identificação. Concordando sinceramente. Quando a gente está sincero, a gente está em um coração. Não importa a minha opinião. Quando eu abraço uma causa maior do que eu. O Senhor trabalha no coletivo. O Senhor trabalha na igreja. O coração de Jesus não bate por mim, Gabriela, específico, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele está preocupado com a igreja e como eu estou ajudando a igreja. Não sou eu sozinha no mundo com a minha coroa de princesa. Quando a gente fica muito individualista, a gente fica muito frustrado, porque a gente cria expectativas também sobre Deus que são irreais. A gente precisa ter as expectativas certas. O Senhor te colocou com uma função, não para criar o teu reino e se autoproclamar rainha, blá, 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 do meu reino do alecrim dourado. Continuando, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos. Trabalhando juntos. Então, você vai ter que aguentar o teu irmãozinho mesmo. Jesus disse que é para trabalhar junto. Não tem como ter carreira solo. É eu dependendo de outros. Com a mesma forma de pensar. Isso parece até utópico, né? Todo mundo pensando igual. Não é porque a gente está fazendo uma fábrica de robôs, onde todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, onde tem lavagem cerebral, e que se alguém não pensar do jeito que eu penso, pode sair da igreja. Não. Mas é pessoas que abrem mão, às vezes, da sua opinião, para que o bem maior seja feito. Às vezes eu abro mão, eu acho que talvez fosse melhor fazer desse jeito, mas não é muito melhor eu comprar a ideia e a gente ir junto, mesmo que não dê certo, a gente não dá certo, todo mundo junto, do que eu ir para um lado e todo mundo está indo para o outro, porque eu quero provar de que eu estou certo, de que a minha opinião é que estava certa. Pensando com a mesma forma de pensar e um só propósito, não 1 bilhão de propósitos dentro da igreja, um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Se eu estou fazendo a minha função para gerar comparação, eu tenho que impressionar, certo? Se eu quero me comparar com meu irmão, eu preciso impressionar alguém. Então, eu preciso fazer uma coisa só para mostrar para o pastor que eu estou fazendo. Eu preciso fazer não sei o quê. E eu fico muito preocupado se o que eu fiz não apareceu, visto que eu preciso impressionar, eu preciso causar uma boa impressão. Eu não posso nunca sair perdendo, nunca posso parecer que não fiz o certo. A gente, às vezes, tem medo de perder. E ser corpo de Cristo, às vezes, é perder, porque para ajudar o mindinho que está doente, os outros dedos, eles se sobrecarregam. Quando uma parte está doente, os outros aguentam o tranco por um tempo, até o outro ficar curado. Mas, às vezes, a gente não quer aguentar um pouquinho mais de pressão pelo dedinho machucado. Deus o livre, chegar 5 minutos antes do meu horário, porque o outro atrasou. Deus o livre. Não. A gente pode ser um só corpo que suporta os que estão doentes. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Isso, para a carne, é uma tragédia. Considerar o outro mais importante. A gente vive num mundo que diz, mas isso não me interessa, isso não é do meu interesse. E a Bíblia está dizendo, então, teu interesse? Joga para debaixo do tapete, porque importa é o outro, importa é o corpo, importa é a igreja. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, não é que eu quero gerar um bando de pessoas sem opinião.
Não, nós temos opinião, e sim, a gente se importa com a opinião de vocês. Mas a partir do momento que algo for decidido, agora a ideia é do grupo. Agora a ideia é de todo mundo. Amém? Então, no ministério, na rede, no setor, às vezes outras pessoas vão dar ideia, e você, amém, vai acatar, vai ouvir. Quer dizer que vai ser cumprida as ideias de todo mundo? Não, senão vira uma loucura. Mas, então, demos a nossa ideia, foi levado em consideração, o líder ouviu, show! Agora, o que ficar decidido, a gente vai abraçar. E a gente vai lutar nesse mesmo propósito, nesse mesmo coração, porque existe um interesse muito maior do que satisfazer a minha vontade, do que eu aparecer, do que eu impressionar, do que o que eu falei vingar na frente dos outros. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Já estamos falando sobre isso. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente vê Jesus lavando o pé dos discípulos, diz... Deixa eu pegar só para não inventar uma heresia, segundo Gabriela. João 13 diz assim: ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora de jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o seu lugar, Jesus sabia o seu chamado, Jesus sabia o seu propósito. E isso permitia que ele tirasse a sua capa, se desonrasse, se humilhasse e lavasse o pé dos seus discípulos. Isso não era demais para ele, isso não era demais para o orgulho e para impressionar, porque ele sabia quem ele era. Então, quando nós sabemos a nossa parte, o nosso papel, o nosso lugar na engrenagem, o nosso lugar no corpo, o que o Senhor nos chamou para fazer, quando isso está bem acertado dentro da gente, não tem problema se humilhar. Não tem problema eu lavar o pé do meu irmão. Não tem problema eu abrir mão do que o meu departamento acha que é importante em detrimento do departamento de outro. Não tem problema eu fazer um esforcinho para beneficiar outra pessoa. Amém? Não tem problema, amém? Então, Senhor, que o Senhor nos dê esse discernimento. Qual é o meu lugar no corpo? O que o Senhor me chamou para fazer? Qual é o teu chamado para mim nesse momento, Deus? O que eu estou ficando frustrada só porque eu estou tentando fazer a função de outro? Porque eu estou tentando fazer o que o Senhor chamou outra pessoa para fazer. Vamos pedir esse discernimento do Senhor. Amém? E vamos buscar ter esse mesmo coração, esse mesmo espírito e passar isso. Quando uma pessoa está contaminada pela desonra, pela frustração, pela mágoa, ela não precisa dizer uma palavra para contaminar seus liderados. O seu olhar, a sua atitude, a sua linguagem não verbal transmite tudo isso que está dentro do seu coração. E nós precisamos, como nós, líderes aqui, limpar o nosso coração, porque não pode transbordar para os nossos liderados a nossa amargura. Não pode transbordar para os nossos liderados a fofoca que a gente está fazendo. A gente tem que proteger. Amém? Se eu busco o interesse maior, por que eu vou ficar fofocando? Se eu busco um interesse maior, por que eu vou falar para as pessoas os problemas da minha opinião? Por que eu vou expor o meu liderado a saber de algo que ele não precisava saber, que ele vai se machucar se ele saber? Por que eu vou fazer isso? Qual é o objetivo? É impressionar alguém? É mostrar que você sabe muito? Não. Nós não somos aqueles que fofocam, nós não precisamos disso. Nós sabemos o nosso lugar, nós sabemos a nossa função, nós sabemos o nosso lugar do corpo, nós aguentamos pressão para ajudar o mindinho machucado e nós
nos alegramos ao ver o nosso trabalho sendo bem feito e ao ver o trabalho do Tiago sendo bem feito, do pastor Haroldo sendo bem feito, do Vicente sendo bem feito, da Evanir sendo bem feito, de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo é corpo. E se cada um faz o seu trabalho bem feito, eu sou beneficiada. Amém? Vamos orar sobre isso, Senhor. Eu quero pedir, Senhor Deus, que como igreja nós possamos ter gerado isso dentro de nosso coração, Senhor. Que possa ser gerado dentro de nós essa consciência, Deus, de nosso lugar no corpo, Senhor. Essa consciência de que, sim, eu posso considerar o outro mais importante do que eu mesmo. Sim, eu posso me humilhar. Sim, eu posso aguentar pressão para proteger os outros. Sim, eu não preciso passar fofoca adiante. Ah, Deus nos dá, Senhor Deus, nos dá esse discernimento, Deus nos dá esse coração de igreja apaixonado pelo Senhor, Pai, e apaixonado pela Tua igreja, porque o Senhor ama a igreja, Pai, e por amar a igreja, o Senhor pediu que fôssemos unidos. Deus nos ensina essa unidade que vem de Ti, Senhor, não uma unidade falsa, não uma maquiagem, Deus, mas algo profundo, Senhor, algo verdadeiro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.